Abra a sua Bíblia, pega aí o seu esboço e nós vamos já de início ler o livro de 1 Reis. 1 Reis 19, de 1 a 10. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 10. Diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses, e com outro tanto, se até amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Verso 3, Elias teve o quê? Medo. Elias teve medo. E correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um pé de zimpro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou e viu à sua cabeceira que estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Verso 7, o anjo do Senhor voltou pela segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, pois muito longe te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Verso 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e agora estão querendo matar-me também. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. O tema que foi me dado pelo pastor Marcelo, tremendamente desafiador. Eu fiquei pensando, será que eu tenho condição de pregar esta mensagem? Qual é o tema? Está um ruído aqui com esse microfone, será problema? Aí o pessoal. Vamos mudar o mundo. É uma mensagem muito forte, não é? É um tema muito forte. Fui orar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para responder a um desafio desse tamanho? Vamos dizer isso juntos? Vamos mudar o mundo. Queridos, um homem chamado Jesus de Nazaré mudou o mundo. A história do mundo era contada de maneira decrescente e veio então o advento da vinda de Jesus e mudou até o rumo da história, que passou a ser contada de maneira crescente. O império mundial que queria sucumbir ao cristianismo foi dominado pelo cristianismo. Hoje no mundo existe 2 bilhões de cristãos em mais de 210 países do mundo. As maiores igrejas evangélicas protestantes de todos os 20 séculos de cristandade, elas existem hoje. É impressionante. As maiores igrejas do mundo, você pode hoje pegar um avião e encontrá-las em qualquer lugar do mundo. Acabei de chegar essa semana de uma reunião nos Estados Unidos, que fazemos parte de um grupo de pastores chamado Global Kingdom Network Partnership, uma rede global de igrejas do reino. Não é uma instituição, não é uma hierarquia, são pastores de igrejas ao redor do mundo, igrejas saudáveis, crescentes, que se encontram para trocar visão ministerial, compartilhar sobre discipulados, sobre missões, sobre ação social, sobre evangelismo mundial. Estivemos reunidos em Dallas pela 5ª vez, agora em Dallas, na Gateway Church, uma igreja de 40 mil membros, que o pastor começou ela há 30 anos atrás, ele e a esposa. Queridos, como há 30 anos, uma igreja de 40 mil membros na cidade de Dallas. E assim, encontramos lá com pastores de igrejas enormes, de 10 mil membros, 20 mil, 30 mil, 40 mil, mas não só números, igrejas saudáveis. Então, 21 séculos depois,
As maiores igrejas cristãs do mundo, elas existem. Do Brasil, fazemos parte deste movimento. Eu, pastor Aloísio, da igreja Videira, em Goiânia, uma igreja com mais de 25 mil pessoas. Pastor Márcio Valadão, da igreja Batista da Lagoinha, com 53 mil pessoas. Meu discipulador, pastor Eiber Huber, pastor da igreja da Paz em Santarém, em Manaus, agora Ceará. Ele começou também essa igreja, hoje é 60 mil membros em Santarém. Gente, a cidade de Santarém tem 100 mil pessoas. Ele tem uma igreja de 60 mil. Pensa num negócio desse. E aí Deus mandou ele ir para Fortaleza. Tem 6 anos que ele foi para Fortaleza. Tem 7 mil membros, a igreja de Fortaleza, com apenas 6 anos. Eles compraram um terreno do lado do Beach Park, sem ter um tostão, pastor Marcelo. Gente, Deus está agindo no mundo. Não fique só olhando no portal do UOL, do G1, nas notícias, que só passam coisas ruins. O diabo vai querer convencer você de que estamos vivendo o pior tempo para a igreja. Isso não é verdade. Igrejas estão crescendo no mundo inteiro. Eu acabei de estar agora com o pastor Samé, uma igreja no Egito, tem 7 mil membros. Uma igreja evangélica no Egito, gente. Você é tentado pelo mundo a achar que Deus não está trabalhando no Egito. Deus está trabalhando em Tubarão, Deus está trabalhando em Santa Catarina, Deus está trabalhando no Brasil, Deus está trabalhando no mundo inteiro. Ele está com os seus anjos enviados ao redor do mundo. Ele está edificando a igreja, ele está chamando pastores, ele está levantando apóstolos, e ele está buscando adoradores. Então, meus irmãos, é possível sim. Da mesma maneira que Jesus mudou o mundo, ele nos comissionou e disse que se nós cremos nele, nós faríamos a obra que ele fez e ainda maiores. Eu citei aqui algumas igrejas. Meus irmãos, o ministério de Jesus, ele nunca saiu de 200 quilômetros na Palestina, de norte a sul. Jesus ficou ali pela região apenas de Israel e do Oriente Médio. E olha onde a igreja do Senhor Jesus está. Olha aqui onde nós estamos, em Tubarão. Olha esta conferência cheia de líderes aqui. É possível mudar o mundo, sim. Então, quando alguém disser para você que a igreja está em declínio, diga, é mentira. A igreja do Senhor Jesus está em plena ascensão, no Brasil e no mundo. Agora, é claro, vivemos um tempo de desafio, irmãos. Cada vez que a gente vê mau testemunho da fé cristã, por exemplo, agora, eu sou completamente como um pastor, naturalmente sou contra qualquer movimento ativista homossexual, qualquer movimento xiita dessa ditadura gay que está sendo implementada no país, tentando legalizar, legitimizar a iniquidade nesse país. Mas, meus irmãos, eu também não sou a favor de um pastor que está em processo de estelionato ser presidente de uma comissão dessa natureza. Pensa no negócio, a coisa mais linda do mundo é a gente poder exercer cidadania pela primeira vez na história deste país. Essa comissão foi parar na mão de um pastor. Só que aí você tem uma grande oportunidade no meio de uma situação tão complicada. Querido pastor, cada vez mais vai ser mais difícil, vai aparecer grandes oportunidades, mas também vai aparecer muita cobrança. Vamos cuidar cada um de si, para que a gente não perca por causa de uma grande oportunidade, mas a vida não está em dia, a gente perder as oportunidades, e o mundo cobra. E não pense que o mundo vai aliviar. Em qualquer empresa, a cobrança de um crente na empresa é maior, a cobrança de um crente na faculdade é maior, de uma escola é maior. Meus irmãos, e tem que ser maior sim, porque nós somos padrão para os fiéis, diz a palavra do Senhor em Timóteo. Então, se cobramos do mundo, tem que cobrar mais dos crentes também. É tempo de entendermos que é possível sim, cada líder, cada pastor e cada igreja mudar o mundo, mas tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Vamos então a essa primeira conferência da Inspire Sul aqui em Tubarão, e que de hoje seguirá até sábado, com muitas palestras e com seminários também.
Veja bem aí, repita comigo, 1 Reis 19, verso 3, que lemos aqui já esse texto. Lê todos comigo. Elias teve medo e fugiu para salvar Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Se nós queremos mudar o mundo, se nós de fato entendemos que há uma unção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor Jesus, e que isso é possível, nós precisamos saber que o maior desafio é mudar a gente mesmo. Antes de mudar o mundo, nós temos que mudar. Nós temos que saber que Deus tem planos para os juniores que estão aqui, para os adolescentes que estão aqui, que não é a igreja da manhã, é a igreja de hoje. Parabéns, vocês já estão sentados aqui na frente para receber esse tempo de ministração, porque vocês são a igreja de hoje. O Senhor quer que a gente cresça. Eu creio nisso. Eu assumi a PIB em São José dos Campos em 1997. Eu não fundei essa igreja. Eu peguei essa igreja com 600 membros. Mas, meus irmãos, em um tempo tão curto, em apenas 15 anos, Deus nos deu de uma igreja de 600 pessoas para 7.200 pessoas, para a honra e glória do Senhor. Acho que é uma das poucas igrejas que ela tem um número de membros menor do que o número de frequência. Hoje nós estamos com uma frequência de 8.000 pessoas todo final de semana. E podemos contar porque os cultos são iguais. São 4 cultos na colina e mais 5 lugares em São José dos Campos. É a igreja e as suas extensões. E nós estamos vendo que é possível sim, e a vontade de Deus que a igreja cresça. Nada vai acontecer no seu ministério, na sua liderança e na igreja, se você não tiver uma visão de crescimento. Você tem que querer crescer. Você tem que saber que isso é algo que está no coração de Deus, porque senão as seitas vão crescer, a idolatria vai continuar crescendo, o esoterismo vai continuar crescendo, o espiritismo vai continuar crescendo e a igreja vai ficar estagnada, porque a sua liderança não tem uma visão de crescimento. Esquece esse negócio, tem pastores que ficam sentados falando, não, aqui nós escolhemos a qualidade e não a quantidade. Isso é conversa fiada. São duas coisas diferentes. Eu quero qualidade e eu quero quantidade. Porque não existe esse negócio que se é bom, querido, vai ter quantidade também, porque todo mundo quer qualidade. Então, uma igreja saudável, uma igreja que inspira, uma igreja que quer transformar o mundo, que inclui crianças, que inclui junior, que inclui adolescente, inclui jovem, inclui adultos, inclui as famílias. Uma igreja que vive para missões, para adoração, para o discipulado, para o ministério, para missões. Ela é uma igreja que vai crescer e vai crescer de forma saudável. A igreja não pode ter medo de crescimento. E crescimento traz dores, mas nós vamos enfrentar essas dores, porque a igreja custou muito caro. Ela custou o sangue de Jesus, ela custou a vida de Jesus. Meu irmão, guarda isso no seu coração. Você que é pastor, você que é líder. Ore e queira que a sua igreja cresça. Cresça ganhando almas para Jesus. Cresça para ser forte na sua comunidade e transformar o mundo. Está escrito em Isaías 54, 2 e 3. Alargue o lugar da sua tenda e estenda bem as cortinas da sua tenda. Não, o quê? Impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Portanto, não tenha medo. Se você quer transformar o mundo, você precisa querer, você precisa querer. Você precisa ter visão de crescimento. Você precisa buscar isso. Charles Swindoll, ele disse, escritor norte-americano, pastor, ele disse, o ministério que não custa nada não chega a lugar algum. Então, querer crescer é também saber que você não pode ser ingênuo. Vai ter um custo. Vão criticar você, vão falar mal de você, vão perseguir você, porque o crescimento também incomoda. O crescimento incomoda os medíocres, os invejosos. O crescimento, infelizmente, tem pessoas que preferem só chorar conosco do que se alegrar conosco. E a Bíblia nos fala fazer as duas coisas, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
Então, não tenha medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a parte A, para que você possa expandir o seu ministério, para que a sua igreja cresça, para que o seu ministério possa se expandir. Como também temos visto o crescimento da PIB em São José dos Campos, você precisa se libertar do seu medo. O medo não é um sentimento na Bíblia, meus irmãos. O medo é um espírito. E Paulo, ele diz nesse texto de 2 Timóteo 1,7, abra sua Bíblia nesse texto, deixa marcado aí 1 Reis 19, que a gente vai ler, vai acompanhar esse texto nos pontos. Mas em Timóteo, se a sua Bíblia não está grifada, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia em Timóteo e grifasse. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Ô glória! Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Grifa isso aí. Então, meus irmãos, medo não é sentimento. Medo é um espírito. E é um espírito que não é benigno, é maligno. E se é maligno, não pode ficar na minha vida, não pode ficar na minha família, não pode ficar no meu ministério, não pode ficar na minha igreja. Amém? Diga comigo então, espírito do medo, sai em nome de Jesus. Querido, ele não pode chegar na sua vida, porque senão ele vai levar você a ter medo do crescimento, medo da expansão. Porque quando uma conferência diz a igreja em expansão, quando uma igreja lança um desafio, expansão, gente, não existe como expandir sem tocar no que é do diabo. Porque não existe campo neutro no mundo. Toda vez que uma pessoa se converte na sua igreja, ela se expandiu um pouco. Cada vez que abriu um pequeno grupo, ela se expandiu um pouco mais. Cada vez que ela abre uma extensão, uma congregação, planta uma outra igreja, ela tirou um território que estava na mão do inimigo. Lá em Efésios diz, não des lugar ao diabo. A palavra lugar lá é topos, que é a palavra que hoje usamos em português de topografia. No mundo não existe campo neutro. Ou é céu ou inferno, é luz, é trevas, é Jesus ou é Satanás. Então, no momento em que você fala que a igreja vai expandir, prepare-se para a batalha. Marisa, prepare-se para a batalha. Porque ela não vai expandir para um terceiro eixo. Ela vai ampliar a tenda em terreno inimigo. Todo lugar que não é de uma igreja é domínio de Satanás. Então, prepare-se. E é uma batalha que tem que ser levada com armas espirituais. Pastores, todos vocês que querem que as suas igrejas cresçam e entrem num princípio de expansão, tem que entrar com jejum, com oração, com a armadura de Deus todos os dias. Por quê? Porque você vai expandir e quem vai perder não vai dar de graça. O diabo não vai entregar uma alma que está sob o domínio dele gratuitamente, sem nenhuma retaliação. Quando você chegar numa casa que era uma casa que estava infestada de demônios e colocar ali Jesus Cristo, o Senhor, claro que há uma tentativa de retaliação. Nós já vencemos, mas não podemos entrar nessa batalha despreparados. Você tem que botar todos os dias a armadura de Deus. Vestir a armadura de Deus todos os dias. Porque você não está fazendo turismo no mundo. Você está guerreando no mundo e conquistando, expandindo. Enviou um missionário, uma expansão. Enviou para abrir uma igreja, uma expansão. Abriu um pequeno grupo, uma célula num lar, é expansão. E isto é batalha espiritual. O inimigo não vai entregar tão facilmente. Então você tem que todos os dias colocar o cinto da justiça. Você precisa todos os dias calçar a sandália com o evangelho da paz. Você precisa todos os dias pegar o escudo da fé. Todos os dias você tem que colocar o capacete da salvação. E todos os dias você tem que pegar a espada do Espírito. E dizer todas as manhãs, pastor, líder, Senhor, tudo que o Senhor quer para a minha vida, para o meu ministério, eu recebo, eu tomo posse, eu me aproprio. E já profetize pelo seu dia. E tudo que o inimigo tiver planejando, já delete no nascer do dia,
já queime no início do dia. Então, meu irmão, vamos mudar o mundo sim, mas você precisa saber que ao declarar isso, ao querer mudar o mundo, ao querer alcançar os não alcançados, a abrir mais igrejas, a expandir o seu ministério, você está arrumando briga com o inimigo. Tem igrejas tão insignificantes na sua ação de existir, que o diabo nem se importa com elas mais. Elas só abrem domingo para fazer um culto formal, tradicional. Bom, já que é domingo, vamos para a igreja mesmo. Mas está fazendo uma obra que não vale nem a pena fazer resistência mais. Você tem medo de alguma coisa? Eu vou dizer aqui alguns medos de pessoas que têm tantas fobias. Eu fui pesquisar sobre alguns tipos de medos. Olha só. Alguns exemplos de fobias que assolam a vida de muita gente. Você sabia que tem gente que tem abissofobia? É medo de abismos, de precipício. Tem ablepsilopsia, medo de ficar cego. Absolutofobia, medo de tomar banho. Tem gente que tem. Acrofobia, medo de altura. Não vou nem perguntar aqui quem tem esse medo, né? Aeroacrofobia, medo de lugar aberto. Aerodromofobia, medo de viagens aéreas. Afobia, medo de falta de fobias. Meu Deus. Agliofobia, medo de sentir dor. Afefobia, medo de ser tocado. Agrafobia, medo de abuso sexual. Agirofobia, medo de ruas e cruzamentos. Aikimofobia, medo de agulhas de injeção. Essa também não vou perguntar quem tem, que não, porque ninguém deve ter. Inclusive o que vos fala. Ailurofobia, medo de gatos. Algofobia, medo de dor. Autofobia, medo de altura. Ambulofobia, medo de andar. Androfobia, medo de homens. Tem mulheres que têm esse medo. Antilofobia, medo de enchente. Anutofobia, medo de ficar solteiro. Anuptafobia. Apitofobia, medo de abelhas. Aracnofobia, medo de aranhas. Aritmofobia, medo de números. Astenofobia, medo de desmaiar ou sentir fraqueza. Astrofobia, medo de trovões e relâmpagos. Atachofobia, medo de desleixo. Atasagorofobia, medo de ficar esquecido. Anticofobia, medo do fracasso. Arofobia, medo de ouro. Atofobia, medo de ficar sozinho. Atomissofobia, medo de ficar sujo. Todo mundo tem que ter esse medo. Pelo menos do pecado. Aviofobia, medo de andar de avião. Asinofobia, medo de apanhar do pai. Tem muitos medos. Alguns deles, em doses controladas, até faz bem. Mas o problema é quando você passa a ser dirigido pelo medo. Porque já que o medo é um espírito maligno, como diz Paulo, ele entra na sua vida, domina a sua mente, domina o seu coração, e você está paralisado. E tem muitos pastores que têm medo que a sua igreja cresça. Tem muita liderança que tem medo que a sua igreja cresça. Há mais de 10 anos atrás, um grupo de pessoas chegaram para mim e falaram que não queriam estar nessa proposta de expansão da PIB. Porque elas não queriam uma igreja com pequenos grupos, não queriam uma igreja que estivesse envolvida em construção, não queriam uma igreja que estivesse expandindo, porque tinha que pagar um preço. E, meus irmãos, foi difícil ver essas pessoas saindo. Mas saíram 50 para a gente ganhar 6.500. Então, fazer o quê, né? Às vezes você tem que perder para ganhar. Pastor, nunca mande ninguém embora da sua igreja. Você é pastor, você tem que amar suas ovelhas. Mas também não obrigue-as a ficar se elas entenderam que tem que partir. Porque a Bíblia diz que há tempo de chegar e há tempo de partir. Eu não tenho dúvida, se aquelas 50 pessoas ficassem, nós não estaríamos onde estamos hoje.
Elas foram, não porque eu quis, eu falei para não ir, mas os argumentos que elas usaram na saída declarou que elas estavam saindo não por causa de um problema comigo, mas com a visão que Deus nos tinha dado. Se você perder pessoas por causa da visão, faz parte do processo. As pessoas não podem sair da igreja dizendo que você foi mal educado, que você foi grosseiro, que você é um estúpido, que você não é pastor. Agora, se as pessoas estão partindo da igreja porque eu não quero ser de uma igreja grande, eu não quero ser de uma igreja que tenha pequenos grupos, eu não quero uma igreja que vai entrar em construção. Então elas estão saindo porque elas não querem a visão que Deus deu para a sua igreja. E se você recebeu uma visão, não negocie essa visão, porque o Senhor vai sustentar aquilo que Ele mandou você fazer. Líderes dominados pelo medo não conquistam. Líderes dominados pelo medo ficam paralisados. Eles não conquistam, eles não avançam. Meus queridos, eu estou já ficando de cabelo branco, com 42 anos. É também por causa da expansão. Claro que é. São tempos desafiadores. Quando eu falo em não ter medo, eu não estou dizendo que você não tem que ter. Ter medo é natural do ser humano, porque você é homem. Você é ser humano. Então, naturalmente, o medo em uma quantidade correta, ele nos protege. Por exemplo, se eu sei que aqui tem um abismo e eu vou manter uma distância segura, isso vai me proteger. Se eu só andar pelas beiradas, eu vou me tornar muito mais vulnerável. Então, saiba até onde você pode ter um medo saudável que vai trabalhar ao seu favor para você não cometer insanidades. Mas nunca aceite ser dominado por nenhum desses tipos de medo que eu li aqui, porque eles vão tirar de você o melhor da sua vida. Não tenha medo da sua juventude, não tenha medo do casamento, não tenha medo do mundo, não tenha medo da expansão, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de fazer o que você nunca fez, porque para você receber resultados que você nunca fez, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez até aqui. Mark Twain, ele disse: coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Ele foi muito sábio ao declarar isso. Coragem é resistência ao medo, ao domínio do medo e não ausência do medo. Então, se eu perguntar aqui, quem não tem medo de nada, ninguém vai levantar a mão. Porque todos nós, em certa quantidade, temos medo de algumas coisas. Isso é natural do homem, do ser humano. Mas em nome de Jesus, que você não tenha medo de nada, no sentido de ser controlado por Ele. Porque senão você não vai ser um homem bem resolvido, uma mulher bem resolvida, um líder bem resolvido, um cidadão bem resolvido, um servo, um discípulo, um pastor, uma pastora. Inúmeras vezes Jesus disse para as pessoas, como em Lucas 8:50, não tenha medo, tão somente creia. Satanás sabe explorar muito nossas riquezas, nossas fraquezas, no sentido de nos enfraquecer, nos desanimar, nos fazer fracassar e abdicar do processo que Deus está trabalhando em nossas vidas. O medo é um espírito, então não vamos nos deixar vencer pelo medo. Pelo contrário, como diz em 1 João, capítulo 4, verso 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Vejamos 3 princípios no texto que nós lemos, que nós podemos, como servos e servas de Deus para esse tempo, transformar o mundo, mudar realidades, ser uma igreja que muda a realidade das pessoas. Para que você seja usado para mudar o mundo, meu irmão, você precisa vencer o medo definitivamente. Porque, em primeiro, anote aí, o medo destrói os seus sonhos. Anote aí, o medo destrói os seus sonhos. E se você quer expandir, você tem que sonhar. Porque não é tudo o que você sonha que se realize. Mas nada que você não sonhe vai se realizar. Estava conversando com o pastor José Alves ali, ele disse, Deus está me colocando uma visão de realizar na Páscoa, lá na minha cidade, um alto de Páscoa. É um sonho. Tudo começa com um sonho.
Se você não sonhar primeiro, não vai acontecer depois. Se você hoje já está sonhando com um lugar maior para os cultos da sua igreja, você já tem que começar a gerar esses sonhos dentro do seu coração. No mundo espiritual, você tem que já gerar isso. Mas o texto que nós lemos diz que o personagem aqui, Elias teve medo. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Então ele não tinha sonho. Ele estava sem sonhos. Meus irmãos, uma pessoa sem sonho, um líder sem sonho, ele não vive, ele sobrevive, ele vegeta. Você tem que ter sonhos. Crescer e sonhar. Pare de fugir dos seus sonhos. O medo nos leva à fuga. Desistimos de enfrentar a realidade e fugimos diante das ameaças. Nada acontece até que alguém sonhe com isso. Você não terá um grande ministério se você não sonhar com isso. E não é só em números, mas em grandeza de propósitos, de princípios. Quando eu assumi a PIB em São José dos Campos, como eu falei, 600 pessoas, eu não olhei a igreja daquele momento, mas eu olhei a cidade estava crescendo, a cidade estava despontando. Falei, então nós não podemos ter só uma boa igreja numa cidade excelente. Nós temos que ter uma excelente igreja numa excelente cidade. Pastor, ame a sua cidade. Entregue para ela uma igreja ainda melhor. Uma igreja que seja referencial na sua cidade. Uma igreja que seja referencial na sua sociedade. Em Números 13, 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué, antes de conquistar, ele já sonhou com a terra de Canaã. Antes de chegar lá, ele já tinha conquistado na mente e no coração. Pastor, pastora, líder, já na sua mente, no seu coração, o sonho já virou realidade. Quando a Disney World foi inaugurada na Flórida, você sabe que tem duas Disney nos Estados Unidos. Tem a da Califórnia, que é Disneylândia, é menor, que é a primeira, que fez agora 55 anos, e tem a Disney World na Flórida, que é bem maior. O Walt Disney, ele não ficou vivo para a inauguração da Disney World, mas a sua esposa estava. E um dos engenheiros, no dia da inauguração, chegou por detrás dela e falou assim, se o senhor Walt visse isso. E ela respondeu, ele viu. Antes de todos nós. Porque antes de ver a obra pronta, ele viu na mente e no coração. Querido, se você já vê na mente e no coração, você já está sonhando. E se você já está sonhando, você já está gerando. Você tem sonhos para os seus filhos? Então vai vendo pela fé. Você tem sonhos para o seu pequeno grupo, para a sua célula, para o seu ministério, para a sua igreja? Então já está na mente, já está no coração. Então ele já existe. Ele já existe, já faz parte do processo de Deus. E aí você vai regar com fé, com oração, com expectativa. Fuga nunca é solução. Fuga é procrastinação. Então não fuja dos seus sonhos. Fuja para os seus sonhos. Agora, vai dar trabalho sim. E você sabe por que nem todo mundo muda? Porque dá muito trabalho. Se fosse fácil, gente, todo mundo mudaria. Lá em São José dos Campos, a gente tem que viver todos os dias na base do milagre. Queridos, mas na base do milagre, nós compramos um terreno por 10 milhões, que hoje vale mais de 100 milhões. Sem ter R$1 em caixa para comprar. Agora, nesses últimos 1 ano, a nossa igreja se mudou para esse terreno, construiu um lugar, investiu mais de 6 milhões de reais sem ter. E Deus fez. Nesse tempo também a igreja comprou uma rádio, comprou um acampamento. Nunca parou de fazer missões. Em 2 anos plantamos 8 novas igrejas.
Querido, não é dinheiro. As pessoas não vão contribuir para pagar conta. As pessoas não vão contribuir para a obra física. Dê-lhes um sonho. Mostre para eles uma visão. E as pessoas vão ser atraídas e vão ser parceiras de Deus para construir aquele sonho, aquela visão. Seja a visão da sua igreja ter uma rádio, ter uma TV, comprar um terreno novo, construir. Tudo na visão de expansão. O ano de 2012 foi o ano que nós mais batizamos. Meus irmãos, batizamos 1.035 pessoas em um ano. No nosso ano desafiador. Um ano de mudança. Um ano que as coisas não ficaram no seu lugar. Nós chegamos a um momento na nossa mudança em julho que ninguém tinha escritórios, não tinha lugar. Eu não tinha escritório para atender as pessoas. Eu falei, Senhor, nós vamos atender o povo nas casas. O salário, não tinha o salário. Esse ano, agora que passou, todos os pastores da nossa igreja ofertaram para a igreja o seu 13º. Todos os pastores. E você imagina, para os pastores, todo mundo já tem o seu orçamento ali apertado, com filhos. E não foi algo que a igreja mandou, não. Foi de livre e espontânea vontade que todos os pastores tomaram essa decisão. Então, querido, vamos transformar o mundo, mas saiba que isso vai custar. Você tem que sair da zona de conforto, da acomodação, da procrastinação. Ministério que não custa nada, não leva a lugar nenhum. Não seja um crente salvo, sentado e satisfeito, mas seja o crente que ora tem cara de leão e ora tem cara de cordeiro. Tem que ser manso como o cordeiro, mas também tem que ser feroz como o leão. Jesus, ele não tinha duas caras, mas na Bíblia, ora ele é chamado de cordeiro e ora ele é chamado de leão. E nós precisamos dessas duas figuras de linguagem no ministério. Para que você seja usado para mudar o mundo, você precisa definitivamente vencer o seu medo. Então, antes de pensar mudar o mundo dos outros, pense primeiro em mudar o seu mundo, a sua atitude, o seu coração. E começa pelo fato de não ser dominado pelo medo. Eu não vou mais ser dominado pelo medo. Eu não vou ser dominado pelo medo de ter dores de crescimento. A igreja vai crescer. Eu vou ter que dar a minha parcela de contribuição, de dor, de choro, de luta, para que o reino de Deus possa se ampliar. Elias teve medo. E fugiu para uma caverna. Fugiu dos seus sonhos, fugiu dos seus projetos, fugiu de Deus. Segundo, o medo paralisa o seu potencial. Verso de número 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Chegou lá, sentou embaixo de uma sombra e pediu a morte. Ele perdeu o seu potencial. Ele já estava sem sonho. Agora perdeu o vigor, perdeu a energia. Entrou debaixo de um pé de árvore. O medo tira o nosso potencial de expansão, porque entramos na escassez, na murmuração, na autocomiseração. Simplesmente você para e todo mundo que está perto de você vai parando. Para a locomotiva, na sequência vão parando os vagões. O medo nos priva do nosso potencial, faz menores do que realmente somos. Já viu uma criança quando ela está com medo e ela conta uma história? Mas era deste tamanho. Ela aumenta, porque o medo dela faz ver o monstro maior do que ele é. Meu irmão, você precisa se lembrar todo dia que Satanás já perdeu. Não é que ele vai perder, ele já perdeu. Não é que pode ser que a igreja dê certo, a igreja já deu certo. Não existe uma só nação neste mundo que tenha 2000 anos que está aí firme e forte. Roma, que já foi império, hoje não passa de uma cidade. E ainda entolada em dívida do euro.
E o reino de Deus continua se expandindo. Nunca gravamos tantos CDs, nunca tivemos tantos grupos musicais, nunca tivemos tantas agências missionárias, nunca enviamos tantos missionários, nunca publicamos tantos livros, nunca tivemos tantas instituições de ensino. Então o reino de Deus não está em falência. O reino de Deus está em ampliação. Agora não quer dizer com isso que não tem igrejas que estão fechando as portas. Tem a igreja paralítica. Tem muita igreja paralítica, doente, enferma, que está em si mesmadas, que não querem crescer, que não querem expandir, que não querem ter o trabalho do pastoreio, que não querem ter pequeno grupo, que não quer evangelizar e se contextualizar. Ralph Waldo Emerson, quando se patina no gelo fino, a segurança está na velocidade. E meus irmãos, a igreja é meio que assim, nós estamos patinando no gelo fino, não dá para ficar parado de bobeira. Se parar, o gelo trinca e cai. Quando se patina no gelo fino, a segurança está na velocidade. Nós temos que correr. Jesus está voltando. Tem um pastor na minha cidade que ele disse que Jesus já não está mais sentado no trono, ele já está de pé. Já está de pé porque ele está voltando. Disse Jesus que o medo faz a gente esconder os nossos talentos. William Shakespeare, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder aquilo que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Olha para cá, meu irmão, pastores, o não você já tem. O não você já tem. Vai lá, faz aquela visita, faz aquela proposta. Quem disse que não vai dar? Quem disse que não vai dar? Foi o Senhor ou foi o medo do seu coração? O medo da falta de dinheiro? Então vai tirando nosso potencial. Todas as igrejas aqui têm abundância. Nós estamos lá em São José dos Campos agora em 40 dias de doação. Sugiro que você faça essa campanha na sua igreja também. Escrevemos um livro, mandamos para todos os pastores da rede Inspire. Para quê? Para acabar com esse negócio que volte e meia, gente, nós temos crentes dizendo, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Não, vamos acabar com essa escassez, com esse deserto. Nós podemos, nós sabemos, nós temos, porque quem tem Jesus tem tudo, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Nós somos o povo que tem as chaves, foi dada, está lá em Mateus capítulo 16, verso 18. A única instituição que recebeu as chaves não foi a ONU, não foi uma faculdade, não foi uma empresa, foi a igreja do Senhor Jesus. Tem a ligação entre o céu e a terra, é a igreja. A igreja não é uma instituição qualquer, não. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é o nosso negócio. O mundo nunca vai compreender a igreja. Eles querem agora aproveitar, por causa do mau testemunho de alguns que estão na mídia, colocar que todas... Esse dia eu estava conversando com um dos diretores da Rede Globo, e eu disse, olha, teve um tempo que a mídia quis colocar que crente é feio, bobo e mora longe. Isso já não pega mais, né? Crente não é feio, não é bobo e não mora longe, todo mundo sabe disso. Só que agora vocês estão querendo colocar outra coisa, que todo crente, em especial todo pastor, é corrupto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A grande maioria dos pastores deste país, a grande maioria, ou tem um trabalho secular para poder continuar no ministério e vive do trabalho secular porque a igreja não tem condições de sustentar, ou vivem com 2, 3 salários mínimos por mês. Esta é a realidade. É igual as pessoas achar que todo jogador de futebol é rico. Que todo artista é rico. Não, são pouquíssimos os jogadores que são ricos, são pouquíssimos os artistas que são ricos, e são muito pouquinhos aqueles que são ricos no ministério. Eu digo sempre para os meus filhos e para os meus jovens lá na igreja, queiram ser pastoras, porque quem aspira o episcopado, excelente obra deseja, mas se você quiser ficar rico, vai para outra coisa. Porque, honestamente, e vivendo dedicado no ministério, você nunca vai enriquecer. Pastores devem ser conhecidos pela sua generosidade e não pela sua prosperidade. Por que está toda hora aí dizendo que, na revista Forbes, 5 pastores midiáticos no Brasil estão na Forbes como os mais ricos
do país. É para dizer que todos os pastores são assim. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que isso não é verdade. A grande maioria está ralando, está dando duro, está botando do seu bolso no ministério. Está trabalhando para que a igreja possa cumprir o seu chamado. Então, você daqui a pouco já está quase que torcendo contra a igreja do Senhor Jesus, só por causa de alguns lobos que às vezes se passam por ovelhas. Não estou dizendo esses 5, não. Só estou dizendo que no meio das ovelhas tem lobo. E, gente, isso para nós não pode pegar de surpresa, não. Não fique de surpresa disso, porque Jesus disse que já seria assim. Não tenha medo. O que eu vou fazer que a minha igreja vai crescer? Vão dizer o quê? Vão falar se ela crescer e se ela não crescer. Esquece disso. Foque em Jesus, trabalhe pelo crescimento e você vai prestar conta a Deus do seu ministério. Agora, você tem que decidir a quem você quer agradar. Que vão falar de você, vão. Rick Warren diz no seu livro Uma Vida com Propósito: eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Então, se você é de Jesus, você já arrumou um monte de inimigo na sua empresa, no seu trabalho, na sua comunidade. Mas tenha a sua consciência tranquila, que você é servo, que você é sábio, que você é honesto, que você é digno de confiança. Terceiro e último, queridos, o medo tira de você a visão. O medo tira de você a visão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, líderes aqui na Conferência Inspire, que você tenha de Deus os sonhos dele, que você tenha de Deus o potencial dele, a paixão dele, e que você tenha também a visão dele. Verso de número 9 do texto que lemos: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Meu irmão, se Deus hoje olhar onde você está e ele perguntar: o que você está fazendo aqui, você sabe dizer? Elias não soube dizer. Sabe por quê? Quando a gente está no lugar errado, fazendo a coisa errada, a gente não sabe o que dizer. Elias não devia estar naquele deserto, Elias não devia estar dentro daquela caverna, ele estava fugindo da expansão de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Ele estava fugindo de uma mulher maligna, mas ele estava colocando o medo em cima da sua fé. Querido pastor, meu irmão, minha irmã, se Deus te perguntar hoje: o que você está fazendo? Você pode colocar-se perante o Senhor e dizer em alto e bom som: Senhor, estou aqui e estou fazendo isto em prol do teu reino. Quando você está no lugar certo, pela motivação certa, você tem prazer, você tem orgulho de dizer o que você está fazendo para o Senhor. Agora, quando você está fugindo, quando você está acuado, quando você está com medo, quando você está dominado pelo espírito do medo, você não tem o que dizer, porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, da forma errada. E em nome de Jesus, nós não fomos feitos para fazer coisa errada, para estar no lugar errado e para ter espírito do medo sobre as nossas vidas. Nós fomos criados para dominar a terra. Nós fomos criados por Deus para expandir as nossas estacas, expandir para a direita e para a esquerda, para crescer e para prosperar em todos os sentidos. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Queridos, nós não estamos falando de dinheiro aqui. Nós estamos falando que para expansão você precisa ter algo muito maior. É sonho, sonho não tem preço. Precisa ter algo muito maior, que é potencial. Potencial não tem preço. E visão, visão não tem preço. Se você tiver dinheiro e não tiver visão, não vai construir um grande ministério. Mas se você tiver visão, o dinheiro virá para construir grandes coisas para o ministério. Então, se você vai escolher entre ter dinheiro e ter visão, já escolheu, tenha visão, porque Deus vai levantar os recursos humanos, financeiros, físicos, para expandir o teu ministério. Esta igreja está expandindo, esta igreja está olhando para frente. Já estão
pensando em uma nova propriedade, um novo lugar, querido, que você esteja também sonhando, gerando, pensando nisso. Eu posso ser agente de mudar o mundo. A minha igreja pode ser agente de mudar o mundo. Sim, sim. Quem disse que ela tem que ficar acuada, pequena, com medo? E a palavra do Senhor veio. O que você está fazendo aqui, Elias? Há pessoas, líderes que têm medo do novo, do desconhecido, da perda de controle. E por isso perdem a visão de Deus. O que você está fazendo? Concluindo aqui, querido, no verso 11. O Senhor lhe disse, saia e fique sobre o monte, na presença do seu Senhor, porque Ele vai passar. Então, meu irmão, se você está vivendo um tempo escondido no teu ministério, sai para fora. Se você está enfiado dentro de caverna, sai para fora. O Senhor te convida a vir para a luz. O Senhor te convida a vir para o ar fresco. O Senhor te convida a vir para onde a brisa passa, onde o pneuma, o Espírito do Senhor sopra. Ele não quer que você fique enfurnado onde vivem os fungos, onde vivem as bactérias. Ele quer que você venha para a luz. Ele quer que você venha para a criatividade. Ele quer que você venha para onde sopram os ventos. Então, saia da zona de conforto, decida subir no monte e espere, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Ele prometeu, Ele vai passar. E Ele vai trazer o sonho, Ele vai trazer o potencial, a paixão. E Ele vai trazer a visão que você precisa para crescer, para expandir, para ter um ministério que não é melhor do que os outros, mas para ter um ministério singular que transforme o mundo de muitas pessoas. Um ministério social extraordinário. Essa semana eu estava com os líderes do nosso ministério social. Quantas coisas a gente pode fazer num país como o nosso para ajudar a aliviar a dor das pessoas. Sua igreja precisa ter uma ONG, uma associação comunitária para abençoar a vida das pessoas. Então, meu irmão, é possível sim. Fique com esses 3 princípios. Derrote o medo, derrote o mal que há dentro de você que pode querer impedir tudo isso. O diabo não pode impedir, o mundo não pode impedir, mas você pode impedir o que Deus está trabalhando na sua vida. Só você. Então, vamos expandir sim. Vamos ir a lugares ainda não alcançados. Vamos viver todo o projeto de Deus para as nossas vidas. Mas primeiro algo tem que mudar dentro de você. Eu não serei dominado por nenhum espírito do medo. Amém? Se você recebe esta palavra, leia comigo só o último texto, Atos capítulo 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ah, meus irmãos, que eu e você tenhamos a coragem de Pedro e de João. Não é pelo que a gente estudou, não é se a gente fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, se a gente fala muitas línguas, mas vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que não era eles que tinham algo especial, mas era algo especial que estava dentro deles, porque eram pessoas muito simples. Todos ficaram admirados e reconheceram que eles estavam com Jesus. Meus irmãos, que essa mesma unção seja sobre nós. Que as pessoas, mesmo que não vejam beleza nenhuma em nós, que não vejam nada que atrai em nós, mas possam nos ver tão perto de Jesus, que percebam que nós temos algo diferente. No brilho do olhar, no se afastar do pecado, no buscar a santificação, que somos um povo separado e diferente. E concluo aí no verso 15, que eu não li, eu li até o verso 10, mas no verso 15 o Senhor fala para Elias, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Talvez, meu irmão, minha irmã, você perdeu. Você tinha um dia sonho e se perdeu. Tinha uma paixão, um potencial que se perdeu. E tinha uma visão que se perdeu. O Senhor diz para você, como Ele disse para Elias, volte pelo caminho que você veio. Você vai encontrar o sonho,
vai encontrar o potencial, a paixão e vai encontrar a visão de Deus, porque Jesus sempre vai estar onde o deixaram. Não foi assim que Maria e José o encontrou? Ele disse: eu estava aqui. Jesus sempre vai estar onde você o deixou. Vamos mudar o mundo? Você recebe esta palavra?